Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, na segunda carta aos Coríntios agora. Nós iremos ler capítulo 3, começando do versículo de número 12. Iremos ler até o capítulo 4, versículo de número 6. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 até o capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Até aqui, meus irmãos. Que o Senhor nosso Deus ilumine a nossa mente para o conhecimento da sua glória na face de Jesus, enquanto meditamos em sua palavra. E eu gostaria de iniciar a nossa meditação de hoje fazendo algumas perguntas retóricas, isto é, perguntas que só te ajudarão a responder ou a pensar em certas coisas no seu coração. Quando a gente fala a respeito da Bíblia, qual é o valor que a Bíblia tem para você? Quando você pensa na Bíblia, ou quando você lê a Bíblia, quem é que você crê que está se dirigindo a você através das Escrituras Sagradas? Qual é o lugar que as Escrituras Sagradas ocupam no seu coração, nas suas emoções? Você ama a Escritura? Você ama a Bíblia? E no seu dia a dia, qual é o impacto que a Bíblia tem na sua vida, nos seus pensamentos, na maneira como você conversa com as pessoas na sua casa,
com a sua família, qual é o impacto que a Bíblia exerce sobre você, no seu trabalho, no mundo lá fora? E aqui na igreja também. Qual é o trabalho, qual é a influência na sua maneira de agir também na igreja? Quando nós nos tornamos membros da Igreja do Senhor Jesus, nós afirmamos que, conforme entendemos, a Bíblia é a palavra de Deus dirigida a nós. Que na Bíblia Sagrada, nós encontramos o caminho para a salvação das nossas almas. Que na Bíblia nós encontramos o caminho para a nossa santificação. Você crê que conhecer o que a Bíblia diz é suficiente para que você conheça a Deus e viva de modo agradável a Ele? Ou você acha que, além da Bíblia Sagrada, nós precisamos de mais alguma revelação da parte de Deus, pela qual nós podemos viver? A Bíblia é suficiente para você, ou você precisa de algo mais? Porque quando nós nos tornamos membros da Igreja do Senhor Jesus, nós passamos a ter uma compreensão da Escritura, através da qual nós podemos confessar assim: nós cremos que a Bíblia Sagrada, que é composta tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são a palavra inspirada e infalível diante de Deus, ou de Deus, e que tudo quanto nós precisamos conhecer a respeito de Deus está revelado nelas. Nós cremos também que a Bíblia é a única regra de fé e de prática para nós. E cremos também que são falsas e perigosas todas as outras doutrinas e ensinamentos que sejam além daquilo que a Bíblia ensina ou contrários àquilo que a Bíblia ensina. Portanto, a nossa confiança está nas Escrituras. Tudo isso eu estou dizendo, meus irmãos, para afirmar que o homem que escreveu o texto que nós acabamos de ler, ele também acreditava nessas mesmas coisas. E é a respeito disto que ele está falando, quando ele diz que pregava o Evangelho com muita ousadia, sem desanimar, e que ele pregava o Evangelho com bastante clareza, nunca adulterando aquilo que a Bíblia diz, porque ele entendia que aquilo que a Bíblia diz é o que nós precisamos. Então, veja, por exemplo, nos versículos 1 e 2 aqui do capítulo 4, falando a respeito do seu ministério de pregação, ele diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quando Paulo diz aqui que ele não andava com astúcias, isto é, ele não usava de artimanhas, e dizendo assim, não adulteramos a palavra de Deus, quer dizer, não distorcendo aquilo que a Bíblia diz, não acrescentando nada àquilo que está nela dito, e nem tirando nada também. Ao contrário, nós queremos transmitir aquilo que fielmente a palavra de Deus está nos dizendo. Antes de tudo, nós dizemos nada mais do que aquilo que é a verdade. Agora, veja, no versículo de número 3 e no versículo de número 6 também, o apóstolo Paulo diz que se aquilo que ele pregava, isto é, o Evangelho, ainda estava encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. Eles não conseguem enxergar a glória do Evangelho do Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo, pois
Quando uma pessoa entende o Evangelho, a glória de Deus na face de Cristo é revelada ao coração dela. Então veja o que Paulo diz aqui, resumindo a respeito do seu ministério. No versículo 2 ele diz que é pregar a palavra de Deus. No versículo de número 3, ele diz que é pregar o Evangelho. E no versículo de número 4, versículo número 5, ele diz que o seu ministério é pregar a Cristo como Senhor. Colocando de outra maneira, pregar a Cristo como Senhor, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, manifestar a verdade da palavra de Deus, tudo isto é a mesma coisa. E se tudo isto é a mesma coisa, se nós podemos conhecer o Evangelho de Cristo através da pregação da palavra de Deus, isso implica em que nós não precisamos acrescentar mais nada a ela, nem mudar aquilo que ela está dizendo. Isso implica que tudo aquilo que ela diz para nós é verdadeiro. E é por isso que nós também dizemos que a simples lei do Evangelho, isto é, a palavra de Deus, contida nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, nos falam a respeito de Cristo, e elas são tudo aquilo que nós precisamos conhecer a respeito dele, para viver de modo agradável a ele. Eu gostaria, meus irmãos, então, com base nesse texto, falar ou destacar algumas coisas pelas quais, ou algumas verdades pelas quais, nós amamos as Escrituras Sagradas e temos nela tudo o que nós precisamos para conhecer a Deus. Primeiro, é porque nas Escrituras nós podemos contemplar a beleza e a glória do Senhor Jesus Cristo. Veja no versículo 4, as últimas duas frases do versículo 4, no capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa palavra glória, que o apóstolo Paulo repete muitas vezes aqui no texto que nós acabamos de ler, é uma palavra muito bonita. Aliás, a própria beleza é algo inerente à glória. Glória significa brilho, resplendor, majestade, honra. A ideia é de que se você está olhando para algo que é glorioso, você está vendo algo que é cheio de resplendor, uma luz que brilha diante dos seus olhos. Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que no Evangelho nós podemos contemplar a beleza do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus. Com efeito, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, desde o primeiro livro das Escrituras até o último, nós podemos contemplar a glória de Jesus. Por exemplo, a Escritura nos conta que quando Deus criou todas as coisas, lá no início, e fez o homem à sua imagem e semelhança, não demorou muito tempo e o homem se deixou enganar por Satanás. O homem pecou e se desviou da vontade de Deus. E o que diz o apóstolo Paulo comentando a respeito disso? Ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas logo naquele começo da história também, quando o homem se afastou da glória de Deus, ele fez uma promessa. O Senhor Deus fez uma promessa para os nossos primeiros pais. E o Senhor Deus disse que através da semente da mulher, através da descendência da mulher, melhor dizendo, viria alguém, um ser humano que iria esmagar a cabeça da serpente, alguém que viria destruir as obras do diabo. E você sabe de quem que o livro de Gênesis está falando? É por isso que a gente diz que lá em Gênesis capítulo 3, logo que entra o pecado na história da humanidade, também já começa a entrar o Evangelho, a notícia da salvação, a notícia de que Deus esmagaria as obras das trevas, de que Deus destruiria as obras do diabo e que traria salvação para a humanidade.
Agora, se você continua a ler o livro de Gênesis, e se você continua a ler, por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 18, alguém aparece para Abraão, e diz para Abraão que estaria trazendo castigo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, mas que traria salvação para os justos. Ora, se você ler toda a Bíblia, você verá que esse alguém que aparece para Abraão, fala com ele, anuncia juízo, mas anuncia salvação também. Quem é? É o Senhor Jesus. Se você continuar a ler Êxodo, você verá que lá no deserto, quando Moisés estava pastoreando as suas ovelhas, de repente um dia algo grandioso acontece. Ele vê uma planta, uma sarça que está se queimando, mas ele olha e aquela sarça não se consome. E quem é que aparece ali no meio da sarça para falar com Moisés? A Bíblia diz que foi o anjo do Senhor. É outra maneira de se referir ao Senhor Jesus antes da sua encarnação. E vai por aí afora. Se você ler os salmos, os profetas, se você ler os livros poéticos, você verá que de uma forma ou de outra, a Bíblia sempre está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia também fala que quando Deus estava criando os céus e a terra, Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: apareça uma porção seca, e ajuntem-se as águas no meio dos mares. E Deus foi falando, e à medida em que Deus falava, tudo era trazido à existência. O que a Bíblia fala a respeito disto? O Evangelho diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De outra maneira, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, aquilo que nós falamos, a palavra que nós pregamos, é uma palavra que mostra a glória, a beleza, a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Se você ama a Jesus, é porque você tem conhecido Jesus através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Eu te pergunto, você precisa mais alguma coisa, além da Escritura, para conhecer Jesus? A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, é que nas Escrituras, nós também contemplamos a glória, a beleza, a majestade do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque veja, no versículo de número 4, ainda do capítulo 4, ele diz assim: à luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E agora veja o versículo de número 6, a última parte do versículo 6. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja, quando o apóstolo Paulo aqui chama ou diz que o Senhor Jesus é a imagem de Deus, ele logo em seguida explica para nós também que se nós queremos saber como é o nosso Deus, basta que nós olhemos para o rosto de Cristo. É claro, meus irmãos, que nós não temos aqui na nossa Bíblia um desenho do rosto do Senhor Jesus. Nós não temos aqui uma fotografia dele, né, Éricles? Do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos uma descrição de como é o Senhor Deus, de como é que nós podemos conhecer Deus por meio de Cristo Jesus. Então pense no Evangelho. Quando nós começamos o nosso culto esta noite, nós lemos o Salmo de número 8. Está escrito assim que o universo inteiro mostra a glória de Deus para nós. Que nós podemos ver a grandeza de Deus nas obras da criação. E ele pergunta assim: e quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Mas você se lembra do texto de Isaías? Assim diz o Senhor: eu habito num alto e sublime trono, habito num alto e santo lugar, mas também habito com aquele que é abatido de espírito, com aquele que é contrito de coração. Ora, para que o Senhor Jesus veio a esse mundo, senão para revelar essa presença de Deus entre nós? Não é à toa que o nome de Jesus é Emanuel, que quer dizer o que mesmo? Deus conosco. Então você pense em Deus aqui neste mundo.
Mas pense em Deus, por exemplo, lavando os pés dos discípulos no dia em que ele instituiu a Santa Ceia. Pense em Deus dizendo para as pessoas: estão perdoados os teus pecados. Pense em Deus olhando para os oprimidos por Satanás e libertando eles do poder das trevas. Pense em Deus andando por este mundo e tudo que Jesus fazia era em nome do Senhor e a partir daquilo que ele tinha ouvido da parte de Deus. Você quer saber como é o coração de Deus? Olhe para Jesus Cristo. Se você quer saber o amor que Deus tem por você, olhe para Jesus Cristo. Se você quer conhecer qual é o desejo de Deus para a tua vida, para a eternidade, olhe para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz que Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que o Evangelho também é suficiente para nós, porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós podemos saber quem é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma terceira coisa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Ele também diz que quando nós olhamos para o Evangelho nos revela a glória do Espírito Santo. Vamos voltar para o capítulo 3, primeiramente o versículo 17. Ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. No versículo 18 ele acrescenta: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo a maneira como o Espírito do Senhor trabalha na nossa vida. E ele diz como é que nós podemos contemplar a glória do Senhor. Ele diz que é por causa do operar do Espírito Santo na nossa vida. Veja, lá no versículo 7, desculpem, no capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo havia descrito o seu ministério, versículos 7 e 8, como um ministério do Espírito Santo. Ele diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Os irmãos sabem que aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação, um contraste, entre aqueles que liam as Escrituras do Antigo Testamento e não conseguiam enxergar Cristo ali, e por isso os escritos de Moisés se tornaram para estas pessoas um ministério de morte. Isto é, Jesus falou assim, que as palavras que ele falava são espírito e são vida, mas ele também falou que as palavras que ele disse serão as palavras que serão usadas como juízo no dia no dia do juízo para aqueles que a rejeitaram. As palavras que eu vos digo, elas vos julgarão naquele dia, disse o Senhor Jesus. Então, embora o trabalho de Moisés, as palavras de Moisés, elas refletissem a glória de Deus, as pessoas não entenderam essa glória. Agora, Paulo diz assim: se desse jeito foi na antiga aliança, quando as pessoas não entendiam, mas era um ministério glorioso, imagina agora nós que temos o ministério do Espírito. Quão grande ou quão maior não será essa glória? Isto é, por meio da Escritura Sagrada, nós podemos conhecer a obra do Espírito na nossa vida também. Agora veja que coisa interessante, diz o apóstolo Paulo. Quando nós contemplamos, como por um espelho, a glória do Senhor, o Espírito, o que vai acontecer na nossa vida? Nós somos transformados
de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo mesmo Espírito. Você se lembra o que a gente falou agora há pouco lá no começo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando a palavra de Deus vem na nossa vida, quando nós entendemos o Evangelho do Senhor Jesus, começa a grande reconstrução. Ou aquilo que o apóstolo Paulo fala, a nova criação. Isto é, nós começamos a ser mudados, transformados, para sermos aquilo que nós deveríamos ser lá no início, quando Deus nos criou. É por isso que tudo que nós precisamos fazer é olhar para as Escrituras. Primeiro, porque as Escrituras nos mostram a glória de Jesus. E elas também nos mostram a glória de Deus Pai. E elas nos mostram a glória do Espírito Santo. E quando nós contemplamos a glória do Senhor, o que a Escritura diz? Nós somos transformados na mesma imagem. Qual é a razão da tua predestinação? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para que sejam conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não é sem razão que o apóstolo Paulo diz que quando alguém é alcançado pelo Evangelho, ele se torna uma carta de Cristo nesse mundo. Veja o versículo 3 aqui do capítulo 3. Estando já manifestos, vamos ler desde o versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Eu quero sublinhar essa expressão, carta de Cristo. Veja, pela graça de Deus, nós temos as Escrituras para ler, o tempo todo. Mas o mundo lá fora, antes de conhecer as Escrituras, vai conhecer quem? Vai conhecer a nós. E o apóstolo Paulo diz assim, vocês são a carta de Cristo. E por que ele fala isso? É porque nós estamos sendo transformados na imagem do Senhor. O meu ponto é que quando o mundo olha para os crentes, o primeiro contato que eles têm com Cristo, não é à toa que a igreja é chamada corpo de Cristo. Nós somos as mãos de Jesus nesse mundo. Nós somos os pés de Jesus, a boca de Jesus neste mundo. E por nosso intermédio, o mundo começa a conhecer a glória do Senhor. Eu gostaria de fazer algumas aplicações disso para a nossa vida, meus irmãos. Qual é o valor que a Bíblia tem para você? Quem você pode conhecer por meio das Escrituras? Nela, na Bíblia, primeiro você pode conhecer Jesus. É verdade que os céus proclamam a glória de Deus, mas no céu não está escrito assim, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Onde é que nós vamos ler isso? É nas Escrituras Sagradas. Não está escrito no céu, no sol, na lua, nas estrelas, como Deus é amoroso. Nós podemos inferir que Ele é sábio, nós podemos inferir que Ele é poderoso, mas o amor de Deus, nós só podemos conhecer completamente em Cristo Jesus. Se é assim, qual é o peso que a Escritura tem na tua vida diária? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que ela revela Deus? Você crê que a Bíblia é confiável? Que ela é suficiente para você ir para o céu? Ou você precisa de alguma revelação a mais?
Eu sei que se você é crente, você sabe que a Bíblia é perfeita, é completa. Primeira coisa, leia a Bíblia todos os dias da tua vida. Nós que somos crentes, especialmente nós crentes brasileiros, né? Nós temos um privilégio tão grande. Eu tenho aqui no meu púlpito, aqui no nosso púlpito, eu tenho uma versão revista e atualizada da Bíblia. Aí se eu vou lá para casa ou para o escritório, ou então se eu abro o Android aqui, eu vou ter uma versão revista e corrigida, uma nova versão internacional, eu vou ter o que mais? Nova tradução na linguagem de hoje, eu vou ter mais o quê? A revista e corrigida fiel, a nova Bíblia viva, eu vou ter a King James, eu tenho tudo quanto é versão da Escritura Sagrada, todas elas são ótimas, todas essas traduções são muito boas. Agora você já reparou que privilégio nós temos? Mas tantas vezes a gente não lembra de quão privilegiado nós somos. Leia as Escrituras todos os dias. Afinal de contas, as Escrituras são a palavra de Deus. Segundo, medite nas Escrituras. Pense no que ela está dizendo. Você já recebeu carta da sua namorada, Carmo? Quando você namorava, é claro, né, irmão? Quer dizer, da sua atual namorada também? Quando a gente recebe a carta de uma namorada, como é que a gente lê, irmãos? Lá em casa tenho cartas da minha namorada. Já são assim, antigas, quase meio século. Mas estão ali dobradinhas, amareladas. E muitas vezes eu volto aquelas cartas para lembrar o que a minha namorada falou para mim. E às vezes, de tanta gente fazer assim, dobrar e desdobrar, tem alguns lugares que ficam assim, todos marcados. Não é assim? E tem palavras que a gente até olha de novo e fala assim, mas ela escreveu isso aqui mesmo? A Bíblia é a carta de amor de Deus por nós. A Bíblia é uma palavra de Deus que diz não somente como Deus é bonito, como Ele é belo, mas como Ele nos ama. É uma carta de amor que deve ser lida e meditada muitas vezes. Você pode voltar a ela quantas vezes você quiser. Alguns irmãos fazem esse propósito no coração e depois colocam em ação. Leem a Bíblia inteira, pelo menos uma vez por ano, não é? E se você tem dificuldade de voltar sempre às mesmas palavras, então faz assim, esse ano você lê a nova versão transformadora. Aí o ano que vem você lê a versão revista e corrigida, e no outro ano você lê atualizada, mas você sempre pode voltar à palavra de Deus. E cada vez que você volta à palavra de Deus, você fica encantado com o amor que Deus tem por você, a glória do que é a Escritura Sagrada. Medite na palavra de Deus. Terceiro, é uma carta de amor, não é? Entenda que tudo que Deus fala na Bíblia é por amor. Às vezes Deus corrige fortemente. Às vezes as palavras são fortes, mas nunca são palavras duras. Nunca são palavras destrutivas. Quando Deus diz para nós que estamos fazendo alguma coisa errada, é motivado pelo amor. Quando Deus fala a respeito de Jesus, é motivado pelo amor. Tudo, não tem uma palavra na Escritura que não seja por amor. Agora, Jennifer, Deus diria para você alguma coisa que seria para o teu mal? Deus mandaria você fazer alguma coisa que se você fizer, ai de você? Há pessoas que pensam assim, não, mas se eu fizer isto, eu vou ter muito problema. Pense em Deus como teu pai. Imagina que um filho chega para o pai e diz assim, pai, eu quero te obedecer em tudo que o Senhor disser. Eu quero fazer sempre a tua vontade. Agora você imagina esse pai
então olhando para o filho e dizendo assim: ah, que bom que você falou isso. Pega uma cinta e dá uma surra no filho. Tem algum pai que faz isso? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Não tenha medo, porque Deus não vai pegar uma cinta para bater em você. Ao contrário, Ele só vai te abençoar. Ao contrário, você só verá a bênção de Deus na tua vida, e daqui e para a eternidade. Resumindo, meus irmãos, a palavra de Deus é a glória de Deus para nós. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos, e à luz dela é que nós devemos viver a cada dia.